Olá, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Iremos conversar sobre uma das bem-aventuranças que Jesus nos trouxe. O tema do programa de hoje é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Para conversar conosco, convidamos Juliana Queiroz, trabalhadora do Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Goiânia. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigado, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Juliana, para iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, nós temos aqui em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5, a seguinte bem-aventurança. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E mais à frente, no versículo 9, nós temos o seguinte: bem-aventurados os que são pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Explica para nós, Juliana, esses dois trechos referentes à bem-aventurança dita por Cristo. Bom, Jesus, quando ele inicia o Sermão da Montanha, ele nos traz as bem-aventuranças, que é assim uma espécie de programa de ação com as suas respectivas recompensas para aqueles que se propuserem a desenvolver essas ações. E quando Jesus nos diz bem-aventurados os que são brandos, porque herdarão a terra, Jesus traz principalmente uma certeza para nós de um futuro melhor, né? De um futuro sem violência, de um futuro mais tranquilo. Então essa terra que Jesus diz que os brandos herdarão é o próprio planeta que nós convivemos. Esse planeta onde hoje nós temos uma onda de violência muito grande, mas que ela será erradicada a partir do momento que os espíritos que aqui começarem a habitar sejam espíritos mais evoluídos. Quer dizer, somos nós que, a partir do nosso crescimento moral, vamos poder habitar esse planeta, mas já de uma forma a trazer essa renovação moral para a Terra. No Livro dos Espíritos, na questão 1019, esses espíritos também nos dizem que a Terra será um mundo feliz, né, quando aqui passarem a habitar espíritos de moral mais elevada, né? E é essa Terra que Jesus nos promete, é a Terra que nós vamos habitar com a nossa melhora. E quando ele diz da questão de bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, por que os pacíficos são chamados filhos de Deus? Todos nós somos filhos de Deus. Eles são mais reconhecidos como filhos porque eles obedecem a uma lei de fraternidade, que é uma lei do Pai. Então, eles se aproximam mais desse Pai na obediência da sua lei. Não são rebeldes. Não são rebeldes. O mundo... Já foram. Já foram. O mundo de provas e expiação, então, se transformando em mundo de regeneração, não terá lugar para rebeldia mais. Não, aí nós estaremos, habitando um planeta que nós mesmos estaremos mais brandos, mais pacíficos. Juliana, por falar em revolta, né, falta de paz, falta de brandura, nós nos lembramos de um outro sentimento, que é a impaciência. A impaciência, ela é indício da falta de brandura? Qual a necessidade da paciência perante os sofrimentos e as injúrias sofridas? Olha, todos nós que estamos reencarnados neste planeta, nós estamos aqui e temos provas a nos fortalecer e expiações a resgatar o nosso pretérito de erros. Então, todos nós estamos submetidos a sofrimentos, a passar por injúrias, e sofrer faz parte ainda da nossa trajetória enquanto espíritos no aprendizado em um planeta de prova e expiação. Agora, todos nós sofremos, mas poucos sofrem bem. E a paciência e a resignação em relação ao sofrimento que nós passamos é onde vem nos trazer a nossa maturidade.
Muitas vezes o que acontece? Nós passamos por determinadas situações de dor, de problemas, e aí nós nos revoltamos. Nós culpamos a Deus, nós culpamos o mundo, nós culpamos o próximo, e nós nos sentimos no direito de nos rebelar, né? De nos fechar, de nos acharmos injustiçados. E isso faz com que muitas vezes nós esqueçamos daquilo que o Evangelho nos traz na passagem sobre a paciência, de que a dor, ela é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, né? Nós devemos bendizer a dor, porque ela nos traz o crescimento, o aprendizado. Então, termos paciência em relação ao nosso sofrimento é isso, é olharmos a dor numa perspectiva diferente, numa perspectiva de que a dor, ela pode ser a minha professora, ela pode me ensinar, ela pode me modificar, né? Então, os sofrimentos, as injúrias sofridas, elas não são desculpas para que nós passemos a vida toda fechados em nós mesmos, né? Ela é exatamente isso, para nos abrir, para nos potencializar, para nos melhorar. E lembrando que nós não carregamos fardos maiores do que a nossa capacidade também, né? E a doutrina sempre nos ensina, nada é por acaso. Se passamos por alguma tribulação, é porque aquilo foi algo escolhido por nós, necessários para o nosso processo evolutivo. Nós também não temos castigo, a dor não é um castigo de Deus para conosco. Pedagogia divina é a do amor, né? Sim. Ser brando e pacífico significa dizer que nós devemos nos acomodar perante as situações ruins, Juliana? Não, de forma alguma. E a brandura e a passividade, ela é confundida mesmo com a acomodação, né? Mas o significado de brandura é o significado de doçura, de tolerância, né? Ser doce, tolerar, ser brando, não quer dizer eu me acomodar com as situações. É exatamente ter esse olhar que nós estávamos falando, um olhar diferenciado para as dificuldades, para que delas nós realmente possamos sair mais fortes, né? Acomodação não tem nada a ver com resignação, né? Ser resignado, ser tolerante, é suportar as nossas dores e fazer com que elas nos tornem pessoas melhores. Acomodados são as pessoas que se escondem por trás da dor e dali elas não tentam fazer nada em prol de si e do seu semelhante. Há uma diferença muito grande entre ser brando e ser acomodado. E hoje nós vemos nessa onda de violência as pessoas dizerem, né, que o planeta não tem jeito, que não dá mais, que chega, que acabou, que nós estamos no fim, perdidos, né? Que estamos perdidos. Pelo contrário, nós estamos tendo oportunidades constantes de renovação, né? De testar a nossa fé, de testar o nosso conhecimento, de nos voltar para o conhecimento de nós mesmos. Como agir, Juliana, com brandura nessas situações sem cair no comodismo? Como é que a gente acha esse equilíbrio, né? Esse meio termo? É o voltar para nós mesmos e saber que nós podemos nos melhorar moralmente através desses sofrimentos, desses atos de violência. Rapidamente, eu vou dizer para vocês da história de dois irmãos criados num ambiente de violência, onde o pai espancava a mãe, bebia muito. Essa mãe vem a desencarnar, esses irmãos saem de casa e se separam. Um leva uma vida estabilizada, um bom trabalho, uma família. O outro segue o caminho do pai, vive no vício do álcool, não para em nenhum relacionamento. E quando os dois são questionados do porquê daquela vida, o que está bem justifica, contando toda a sua história, todo o seu processo e dizendo que ele não queria reproduzir aquilo para ele. O outro que não está bem justifica toda a sua vida ruim por tudo que ele passou com aquela família. Pelo fatalismo, né? Sim, eu me acomodo pela situação que eu vivi e não tento me melhorar.
E por outra forma, eu tento tirar o melhor proveito da dor, do sofrimento que eu tive e tento reconstruir uma vida melhor para mim e para todos que me cercam. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação. Falamos hoje sobre a bem-aventurança de Cristo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Juliana, é necessário exercitar a afabilidade e a doçura para com os nossos inimigos? Por que amar os inimigos? Principalmente para com os nossos inimigos, né? Afabilidade e doçura estão ligados mesmo à tolerância, à compreensão, à passividade. E aí nós nos perguntamos, quem são esses nossos inimigos? Muitas vezes aquelas pessoas que estão hoje na situação de nossos algozes, se nós tivéssemos como olhar toda a história, né, nós muitas vezes veríamos no passado esse algoz como nossas vítimas. Então, primeiro nós devemos nos perguntar, né, quem são esses nossos inimigos? Porque essas pessoas, às vezes, difíceis, que nos levam à impaciência, à discórdia, elas são colocadas no nosso caminho, exatamente para que nós possamos nos exercitar. Nenhuma virtude é conquistada sem um exercício, né? E o nosso exercício de tolerância, o nosso exercício de paciência é indispensável para o nosso crescimento. Então, quando nós olharmos aquela pessoa, realmente que a gente diz assim, aquele que pisa no nosso calo, aquele que nos faz perder a paciência, aquele que realmente desestabiliza o nosso emocional, é aquela pessoa que nós devemos realmente parar, meditar, e repensar as nossas ações para com elas, porque são pessoas muito bem-vindas na nossa vida, porque são pessoas que estão nos ajudando no nosso processo de crescimento. E tomar cuidado para nós não entrarmos numa vinculação pior do que a que já existe. Sim. Né? Agravar a situação ali da inimizade, da falta de afinidade, entra até num processo obsessivo, né? A inimizade, ela acarreta esse tipo de consequência, né, Sim, Juliana? até porque os nossos sentimentos, eles não cessam com a morte do corpo físico, né? Os nossos sentimentos, eles existem no espírito, né? Tanto as nossas conquistas quanto as nossas desavenças, elas estão no espírito. E muitas vezes a gente passa arrastando com esse irmão aí por séculos, né, à espera de um perdão ou a um momento de perdoar. Então, esse exercício da paciência para com o próximo, principalmente aquele que nós consideramos como pessoas inimigas, pessoas não tão próximas, é essencial. O que são as virtudes descritas no Evangelho segundo o Espiritismo da obediência e da resignação? Bom, a obediência, ele é o consentimento da razão, né? E a resignação, ele é o consentimento do coração. Ser obediente e resignado
muitas vezes é confundido com aquela pessoa que se deixa manipular, aquela pessoa que não tem voz, aquela pessoa que não tem vontade. É confundido como uma falta de vontade, de atitude, né? E ser obediente e resignado está presente em toda a pregação de Jesus, porque isso demonstra uma força. E Jesus considerava o homem forte, o homem que sabe se reconhecer em meio à sociedade nas suas relações de obediência e de resignação. Obediência às leis, resignação a fatos que às vezes nós não podemos mudar naquele instante, né? Então, o consentimento do meu coração me diz que agora, naquele momento, é necessário que eu passe por determinadas circunstâncias, né? O consentimento da razão me diz que quanto mais eu conseguir ser obediente, mais forte eu estou me tornando, né? Então, essas questões devem ser voltadas a nós como sentimentos positivos e não como falta de personalidade. E Jesus, quando traz as bem-aventuranças, ele vem nos ensinar também que nós não devemos estar preocupados com o olhar do outro perante o nosso desenvolvimento moral. Por exemplo, se eu exercito a obediência, a resignação, vão ter diversos olhares me condenando, dizendo que eu não tenho vontade, que eu não tenho atitude, né? Se você for analisar as bem-aventuranças com um olhar materialista, um olhar cético, como é que você vai pensar que bem-aventurados os aflitos? Então, Jesus nos ensina, inclusive, a lidar com o olhar do outro, né? Sim, sim. Essa questão de voltar para as bem-aventuranças, elas só passam a ter sentido se nós acreditamos numa eternidade do Espírito, que é um Espírito em aprendizado, que nós somos criados simples e ignorantes, e a cada momento e a cada oportunidade que nós estamos, tanto no plano espiritual quanto no plano material, são oportunidades de aprendizado, de crescimento, e todas essas bem-aventuranças que são lançadas, o nosso olhar para um futuro, assim como os brandos herdarão a terra, né, mas herdarão a terra num futuro, os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Então, todo o verbo ele é trazido num futuro, porque a perspectiva é de um futuro melhor. Quanto mais nós crescermos, mais próximos à paz, à felicidade nós estaremos. Na atualidade, Juliana, nós percebemos muitas reações de cólera em diversas situações da vida, no lar, no trânsito em especial, né, no trabalho. Então, quais são os malefícios da cólera para o corpo e para o espírito? Bom, nós vamos começar respondendo isso imaginando a situação. Se nós pudéssemos nos olhar num espelho, quando nós estamos encolerizados, com raiva, nós teríamos vergonha de nós mesmos. E se todas as vezes que nós agíssemos pelo impulso da raiva, aquilo pudesse ser filmado, gravado e mostrado para nós, como nós nos arrependeríamos das nossas atitudes. Então, toda atitude tomada com raiva, com cólera, o que ela nos faz? Ela nos desarmoniza. Ela desarmoniza o nosso espírito. Desarmonizando o nosso espírito, ela vem a causar doenças no nosso corpo físico, né? Essas são as causas. Por que desarmoniza o nosso espírito? Porque quando nós entramos em sintonia com essas ondas vibratórias negativas, porque sempre quando nós estamos com raiva, quando nós exercitamos a nossa fala com ódio, com rancor, nós estamos mergulhados nessas influências negativas, e isso nos desestabiliza profundamente. E o reflexo vem a ser no nosso corpo, com as nossas doenças, dores de cabeça,
doenças no estômago, doenças relacionadas a estado nervoso, enfim. Pesquisas hoje comprovam que a raiva não traz benefício para ninguém, né? Nós devemos pensar que o primeiro a ser atingido somos nós mesmos. Há até uma passagem que diz assim, ficar com raiva de alguém é a mesma coisa de você tomar veneno e esperar que o outro morra. Então a gente sente raiva, a gente fica colérico em relação a alguma situação, mas aquilo está fazendo mal para nós mesmos. Muito bem. Nós agora iremos para um breve intervalo e já voltamos com o programa Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre o tema Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Juliana, quais são os efeitos da paciência, da brandura e da resignação em nosso dia a dia? Que tipos de ações nós podemos desenvolver para alcançarmos essa brandura de espírito? Bom, o efeito é o nosso crescimento moral. As ações que nós podemos desenvolver, elas estão muito ligadas ao nosso encontro conosco mesmo. Nós vamos citar algumas, como a prece. Se nós estamos constantemente em prece, em vibrações positivas, nós conseguimos muitas vezes sair dessas situações que nos colocam em violência, em situações perigosas que podem nos tirar a calma. Hoje nós temos uma campanha do trânsito que diz, né, conte 10 vezes antes de qualquer atitude quando você ficar nervoso. A prece, ela seria esse contar 10 vezes, né, as situações que nos colocam em xeque no nosso dia a dia, nós poderíamos resolvê-las com mais facilidade se naquele momento nós parássemos, né, e fizéssemos uma prece. Outro ponto importante, dentro do nosso lar, que é um lugar que geralmente há uma certa intolerância, há situações que nos provocam mal-estar, trazermos para esse lar um culto do Evangelho, onde nós recebemos junto com eles vibrações de luz, bênçãos positivas, e isso nos ajuda a manter o nosso equilíbrio dentro do nosso lar, o nosso e dos nossos entes queridos que ali nos cercam. Nós aprendemos, dialogamos e crescemos juntos no sentido da obediência, da lei de fraternidade. O processo de reforma íntima, ele é sem dúvida essencial também para o nosso controle, para o nosso alcance da brandura. E a reforma íntima, ela se dá com o conhecimento de nós mesmos. O conhecimento de nós mesmos vai acontecendo nos nossos processos reencarnatórios. Todas as vezes que nós reencarnamos, nós estamos em aprendizado. A cada reencarnação eu caminho alguns passos.
Alguns caminham um pouco mais, outros caminham um pouco menos, mas nós estamos em caminhada. E nessa caminhada nós estamos em processo de autoconhecimento. Ao me conhecer, né, saber das minhas capacidades e das minhas limitações, travar as lutas que eu preciso travar comigo em relação a coisas que eu preciso mudar, questões e virtudes que eu preciso adquirir, nesse autoconhecimento eu começo a me elevar moralmente e eu começo a obedecer à lei, né? Aquilo que está posto e eu começo a perceber que eu sou capaz. Para finalizar o programa de hoje, Juliana, nós nos recordamos de Chico Xavier, médium espírita brasileiro, que é exemplo de inúmeras virtudes. Porém, nós destacamos a sua doçura e sua forma pacífica de agir diante das injúrias e das violências que sofreu. Conta para nós um caso em que o Chico agiu de acordo com a bem-aventurança de Cristo, que é bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Chico foi sempre muito brando e muito pacífico, né? Em toda a história da sua vida. Mas a gente vai trazer o Chico ainda muito criança, dado ao desencarne de sua mãe, os 9 irmãos, né? Os 9 filhos são ali separados, espalhados para cada um tomar conta. O pai era mascate, precisava trabalhar. E Chico é entregue a uma madrinha, uma pessoa muito amiga da família. E desde que ele vai morar no lar dessa senhora, Chico é tratado assim, a surras de vara de marmelo, garfos enfiados na barriga, e Chico sempre chorava muito. E a sua mãe, quando lhe aparecia, dizia que ele precisava tolerar, que ele precisava perdoar. E ele se deu no seu aprendizado, no seu crescimento com aquelas dores, sem revolta, sem ódio, sem rancor daquela pessoa que ele passou a ver como um instrumento de crescimento para ele. E isso nós estamos falando de Chico já bem pequeno, né? E nós ainda temos muito a aprender a chegar nesse nível, mas que nós possamos sempre estar voltando os olhos para nós, para que cada dia sejamos um pouco mais brandos, um pouco mais pacíficos. Nós agradecemos a presença da Juliana conosco e se você quiser conhecer mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespírita.com. Nós ficamos aqui com o programa Espiritismo em Ação. Que Deus nos abençoe e muita paz a todos.